O estádio Caio Martins, em Niterói, foi inaugurado em julho de 1941. Ele é mais conhecido por ter sido utilizado pelo Botafogo, que o adquiriu em 1988. Porém, pouco se conhece sobre a sua vasta história. O Caio Martins, ele é uma homenagem, esse nome é uma homenagem a um escoteiro que faleceu em 1938 no maior acidente ferroviário da história do Brasil. Esse momento do Brasil, esse acidente chocou muito toda a sociedade de escoteiros do Brasil. O Caio acabou se tornando o símbolo do escotismo brasileiro. Essa homenagem ela foi muito divulgada, foi muito usada politicamente no período da inauguração do estádio Caio Martins, porque o estádio ele é o símbolo de várias reformas urbanas propostas pelo Amaral Peixoto, que era o interventor do governo federal aqui no Rio de Janeiro, com a finalidade de colocar Niterói como uma grande cidade propensa a ser capital de fato do Rio de Janeiro, assim como ela era. Alguns complexos esportivos vinham surgindo. Pacaembu e São Paulo já tinha surgido, já havia um projeto de um amplo complexo no Rio de Janeiro para fazer o que depois viria a ser o Maracanã, e em Niterói vem o Caio Martins. O interessante é que o Caio Martins foi projetado para ser, a princípio, um centro para corrida de cachorro, porque havia uma comunidade australiana em Niterói que gostava muito de corrida de cachorro. Mas, enfim, a ideia não vingou e acabou virando um complexo esportivo com um campo de futebol, com o ginásio, posteriormente teve uma piscina. O Caio Martins, além de ter sido casa do Botafogo por muito tempo, foi palco de jogos de todos os grandes times do Rio e até da seleção brasileira. O complexo esportivo possui também um ginásio que já foi utilizado para grandes eventos, como o Mundial de Basquete de 63, vencido pelo Brasil, e finais da Superliga de Vôlei. Entretanto, o capítulo mais dramático já vivido pelo estádio é uma história pouco contada, fruto de um apagamento da memória não só de Niterói, como do Brasil inteiro. No contexto da Guerra Fria, nós tivemos uma série de golpes de Estado que foram derrubando governos democráticos na América Latina entre 1964 e 1976. Em 12 anos, simplesmente todos os países latino-americanos abaixo da linha do Equador passaram pela experiência de ter governos constitucionais derrubados com a instauração de ditaduras civis militares. E o primeiro exemplo, o laboratório das ditaduras latino-americanas no contexto da Guerra Fria, foi o Brasil. Os primeiros dias de abril de 64, Niterói já sofre com o novo regime. Advogados, pessoas importantes, operadores navais, várias pessoas ligadas à militância, ao Partido Comunista ou que tiveram qualquer relação com esse segmento da sociedade naquele período, logo nos primeiros instantes desse novo regime já foram perseguidos, foram presos, interrogados, foram levados para vários departamentos, para várias delegacias de toda a cidade de Niterói. Esse processo das primeiras 2 semanas foi tão forte, tão rápido, que abarrotou, encheu, entupiu realmente todas as delegacias de Niterói. Por esse motivo, se fez necessário que se abrisse um lugar maior para se manter esses presos. A partir desse momento, a gente já tem em jornais e até em documentos oficiais que o estádio Caio Martins realmente se torna presídio. Ou seja, o estádio Caio Martins, que é um estádio público, é um estádio que não tinha ninguém tomando conta dele, não era de nenhuma iniciativa privada, era um estádio do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, e nesse momento se transforma num presídio, de fato. Isso é importante para a gente entender a institucionalização de uma mudança tão importante como é um estádio passar a ser presídio e um uso político tão forte quanto esse. Justificava-se a ideia de você ter as prisões coletivas como centros de triagem, né? E a rigor é um absurdo você pensar num sujeito que chega num centro de triagem desse detido e sai 3 meses depois. Dali ou ele era solto ou então era enviado para uma instituição prisional. Há uma divergência no número de presos no Caio Martins. A Comissão da Verdade fala em 339
enquanto depoimentos passam da casa dos 1.000 detentos. Como as prisões eram feitas ao arrepio da lei, a entrada e saída de presos era muito fluida. Por vezes, um indivíduo chegava pela manhã e à noite era liberado, ou enviado a outro centro de detenção. Um dos prisioneiros mais notórios foi Manuel Martins, advogado trabalhista ligado a sindicatos e à causa comunista. Ele ficou cerca de 3 meses na prisão, vivendo sob tortura psicológica e em condições subhumanas. O ginásio do Caio Martins é que foi a prisão, onde ficaram os detentos. Tomavam sol no campo, né? Mas é cercado de fuzis, você tem relatos que dizem que militares com fuzis ficavam ali fiscalizando os presos, aquele negócio todo. Neto de Manuel Martins, Pedro ouviu histórias do avô sobre o dia a dia no presídio. A primeira vez do banho de sol foi uma cena que marcou, assim, porque ele conta que não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro dia de prisão ali que eles foram para o banho de sol. E ele conta que quando os presos saíram, muitos deitavam na grama do Caio Martins, rolavam mesmo, assim, era uma cena muito... talvez de um mínimo de liberdade que foi comemorada de uma forma pelos corpos presos ali, de uma forma que marcou ele muito grande, né? Contava a história de presos que ficavam muito deprimidos ali, eles tentavam também ajudar, porque era ruim para a relação com os militares verem alguém numa posição muito ruim, assim. O primeiro dia para visitar era muito difícil, nós ficamos embaixo da chuva, do lado de fora, na rua ali, em fila, esperando para poder vê-los. Eles com um soldado de cada lado, com um fuzil na mão, e a gente mantinha uma distância, separado por uma mesa, não podia nem se tocar. Eu era uma com 14 para 15 anos, chorava muito, via outras pessoas também. Era uma agonia muito grande. Aquele pessoal que vinha da área rural, de tudo isso, era muito pobre. Eles não tinham agasalho, não tinham cobertor, não tinham colchão. Quem arranjou isso tudo para botar dentro do Caio Martins, para essa gente ter uma estrutura mínima para não dormir no cimento, foram as mulheres. Eles botavam preso ali e não davam nada disso. Você não tinha, a não ser os que tinham curso superior. Mas os outros não tinham cama, não tinham colchão, não tinham nada. O sofrimento dos presos e seus familiares durou cerca de 3 meses, até que o Caio Martins deixa de ser um presídio e retoma suas atividades esportivas. Em 19 de julho, já existia propagandas de uma partida da segunda rodada do Campeonato Carioca de 64 entre Canto do Rio e Olaria, que iria acontecer no estádio. Então isso já nos faz crer que não existia mais nenhum preso no estádio Caio Martins. Contudo, essa saída desses presos já foi muito gradual. Esse 19 de julho é que a gente tem certeza absoluta que não tinha ninguém, mas pode ter sido antes. Apesar da escassa documentação histórica, o uso do Caio Martins enquanto estádio-prisão serviu de inspiração para outros regimes totalitários latino-americanos, em especial o caso do Estádio Nacional de Santiago, no Chile, onde ocorreu cerca de 40.000 prisões e 400 assassinatos na década de 70, durante a ditadura sanguinária comandada por Augusto Pinochet. Esse modelo de estádio-prisão, né, acabou depois, por exemplo, sendo potencializado ao máximo no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. E é curioso porque tem até uma historiografia dos regimes autoritários que não registra esse fato em relação ao Caio Martins. É muito comum que você pesquise algumas obras ligadas aos regimes de exceção latino-americanos que estabelecem que o Estado Nacional foi um laboratório da ideia do estádio como prisão. Não foi. O laboratório da ideia do estádio como prisão foi o estádio de Caio Martins. E a memória do Caio Martins como prisão, ela depois foi sendo apagada. Havia poucos registros, né? O Caio Martins depois vai se redefinindo. O Canto do Rio, que foi um clube de Niterói que chegou a disputar o campeonato carioca, ele começou a sediar jogos em Caio Martins. O Botafogo depois passa a ter o Caio Martins como sede dos seus jogos, enfim. Então construiu-se uma memória sobre o estádio que apagou esse dado fundamental para a história do Brasil, de nós termos um estádio que simplesmente foi um laboratório de estádio-prisão,
no contexto imediatamente posterior ao golpe militar de 64. O apagamento da memória, não só do Caio Martins, mas como de grande parte das histórias da época da ditadura, se deu pela forma como ocorreu o processo de redemocratização do país. A ditadura militar no Brasil, ela cai a partir de uma transição que em larga medida é controlada pelos próprios militares. O processo de abertura começa com o Geisel em 75 e ele vai se estendendo até 85. E dentro desse processo de abertura, há a aprovação de uma lei de anistia, né, que confunde, eu sempre digo isso, a lei de anistia no Brasil faz uma confusão perigosa entre anistia e esquecimento, né? O perdão da anistia não significa esquecer o que aconteceu. Então há um apagamento mesmo desse processo histórico que está vinculado à maneira como foi a transição para a democracia no Brasil. É uma abertura controlada pelos militares, aquilo que o Golbery chamava de lenta, gradual e segura. Nessa abertura controlada, há um apagamento da memória do regime autoritário. E um dos exemplos do apagamento da memória é o fato do Brasil ter sido pioneiro na América Latina na experiência do estado de prisão. No caso do Caio Martins, houve um apagamento de duas grandes memórias: o passado como presídio e a história de Caio Viana Martins. Essas duas memórias, elas hoje se tornam apagadas. Hoje a gente não tem, as pessoas que você for perguntar se elas conhecem que o estádio Caio Martins foi utilizado como presídio, elas vão falar que não. E se você perguntar se elas sabem quem foi Caio Martins, elas também vão dizer que não. Sendo que a cidade de Niterói abraçou essa causa dessa grande homenagem que foi feita. Inclusive construindo uma estátua. Tem uma estátua na frente do estádio Caio Martins hoje, que talvez muitas pessoas nem sabem o que é. A recuperação dessa memória, ela é importante. Ela não deprecia a história do Caio Martins, pelo contrário, ela transforma a história do Caio Martins em uma história mais complexa. Então, recuperar a memória do Caio Martins a partir do estádio prisão, que foi laboratório para experiências que depois foram repetidas, em especial no Chile, é bem relevante para a reconstrução da memória do regime autoritário no Brasil. Jornalista, Pedro Martins falou sobre a importância do resgate da memória. O jornalismo geralmente teria um papel importante de trazer elementos públicos para um debate público importante, inclusive sobre debates históricos, né? A gente tem muitas coisas que aconteceram no passado que o jornalismo foi trazer à tona anos depois, inclusive com um olhar diferente do que aconteceu naquele momento. Durante mesmo a ditadura, a gente viu jornalistas e alguns veículos de imprensa que tiveram papéis importantes, assim, mesmo quando eram censurados, não colocar outra coisa, deixar o espaço vazio ou colocar coisas totalmente sem sentido como receitas de bolo. Isso é uma forma, digamos assim, de resistência. Manuel Martins, perseguido por diversos regimes, relatou sua convicção e sintetizou o apagamento recorrente da história brasileira. Amanhã, quando estiverem na idade adulta, que o tempo e o conhecimento das dúvidas pelo estudo e pela experiência hão de facilitar essa compreensão. Vocês haverão de encontrar nos livros a história de homens que sofreram muito mais do que eu, que sou uma gota d'água num imenso oceano, porque lutaram pelo bem-estar da humanidade. Foram sempre acusados de hereges e subversivos. Um deles é muito conhecido e estimado por vocês, Jesus Cristo. Esses homens notáveis ensinaram que a nossa vida só é digna de ser vivida quando algum ideal a enobrece. A única riqueza que eu posso deixar para vocês é o profundo amor que tenho pela humanidade e a todos os que sofrem, e também uma justa animosidade contra todos que oprimem e exploram os seus semelhantes. Estou tranquilo e consciente, aguardando o que possa vir, certo de que o mundo, o Brasil do futuro, serão melhores do que o mundo e o Brasil que vivi e estou vivendo. A novela O Direito de Nascer, um melodrama um pouco chato,
tem a preferência do povo porque reflete a luta do amor contra o ódio. O povo é o grande torcedor do amor. Ele vencerá. Só está vencido aquele que confessa estar. Essa confissão é difícil ser arrancada dos que amam. Abraços, sejam fortes e me ajudem a vencer. Do pai, Manuel. Bilhete escrito em junho de 1965.